Olá, sejam bem-vindos. Estamos dentro de anatomia, falando agora sobre sistema sensorial. Então, o sistema sensorial, totalmente, integralmente interligado ao sistema nervoso, vai permitir, basicamente, a nossa orientação sobre as sensações, os órgãos dos sentidos, vamos dizer assim. Então, dentro dos órgãos do sentido, nós temos visão, audição, olfato, paladar e tato. Os órgãos sensoriais, através da pele, língua, olhos, nariz e ouvidos, são responsáveis, respectivamente, pelos sentidos sensoriais do tato, paladar, visão, olfato e audição. Os olhos são órgãos responsáveis pelos sentidos da visão, através da recepção de estímulos luminosos, através da luminosidade que a gente percebe ao enxergar, tá? Os olhos recebem a luz e as informações são processadas na retina, onde se localiza os fotorreceptores cones, que interpretam as cores e tonalidades, e os bastonetes, que são sensíveis à intensidade de luz e permitem enxergarmos com baixa luminosidade. O nervo óptico transmite essas informações ao cérebro, que processa as imagens que a gente consegue ver, tá? Então, a gente capta a luminosidade e as cores, o nervo óptico transmite essa informação para o cérebro e o cérebro decodifica, interpreta essa informação que a gente recebe e permite que a gente visualize essa ação. Claro que naquele esquema que eu falei para vocês que o cérebro faz, tudo muito rápido. A pele é o maior órgão do corpo humano, é responsável principalmente pelo sentido do tato através de recepção dos estímulos táteis. A gente já falou bastante disso em sistema tegumentar. Existem corpúsculos nervosos na derme, na camada inferior da epiderme, que identificam a temperatura, que são os termorreceptores, o toque e a pressão, que são os mecanorreceptores, e a dor, que são os nociceptores. Alguns receptores e sensações específicas identificadas na pele são os receptores de Meissner, capta toques leves, os discos de Merkel, sensibilidade tátil e de pressão, os receptores Krauser, captam o frio, os receptores Ruffini captam o calor, os receptores Vater-Pacini identificam estímulos vibratórios e as terminações nervosas livres captam estímulos mecânicos, térmicos e dolorosos. Então, espalhados pelas peles, pelas camadas da pele, nós temos distribuídos todos esses receptores e cada grupo de receptores tem uma percepção individual, ok? Então, aqui nós temos um esqueminha, né? Então, nós temos a camada mais superficial da pele e aqui nós temos distribuídos os receptores. Então, dependendo do nível de sensação, os perceptores estão mais superficiais ou mais profundos. Claro que, por exemplo, você tendo uma queimadura de alto grau, ela vai fazer com que esses perceptores percam parte da sua sensibilidade. Por isso é que acontece em situações com a queimadura um pouco mais perceptível, essas ações, em que a pessoa sente uma dormência na região e ela não tem essas sensações, porque a queimadura lesionou esses receptores e eles não conseguem mais perceber esse estímulo. Em algum caso, após as cicatrizações, eles retornam suas ações e, em alguns casos, eles perdem definitivamente essas sensações. Eles não conseguem ser reparados, dependendo do grau de queimadura, dependendo da profundidade de algum corte, de alguma lesão, tá? Eles não conseguem ser reparados e aí a pessoa não tem mais a percepção naquela região.
Aí aqui a gente tem o esqueminha, tá? O tato é a modalidade sensorial, o estímulo é a pressão, o tipo de receptor é o mecanorreceptor e o receptor sensorial é o corpúsculo Vater-Pacini, Meissner e Merkel, tá? Então aqui a gente tem um esqueminha que mostra a sensação, o estímulo, o tipo de receptor que recebe e o receptor sensorial responsável por ele. O nariz é o responsável pelo sentido do olfato, através da recepção dos estímulos olfativos, e através disso podemos perceber e distinguir os odores. As células quimiorreceptoras localizadas no epitélio olfativo, no nariz, são capazes de identificar as substâncias químicas presentes no ambiente. Então, quando a gente sente determinado odor, a gente consegue até identificar que odor é esse. Quando esse odor chega até o cérebro, a gente consegue reconhecer esse odor, a gente consegue ter memórias a partir desse odor. Por exemplo, quando a gente sente cheiro de alguma comida, a gente sente até a boca salivar, porque a gente consegue identificar a que comida aquele odor pertence, né? E aí a gente forma todas as memórias envolvidas naquele odor. A umidade dentro do nariz é necessária para poder dissolver essas partículas olfatórias. O órgão receptor do olfato pode variar de acordo com a espécie. Insetos, por exemplo, utilizam suas antenas para captar esses estímulos. E, por exemplo, existem pessoas que conseguem perceber odores diferenciados. Tem pessoas que sentem o cheiro quando vai chover, tem pessoas que sentem o odor da barata. Então, tem pessoas que têm esses receptores mais sensíveis a alguns odores e outras pessoas menos sensíveis a alguns odores. Algumas pessoas sentem odores que outras pessoas não sentem com mais normalidade. Algumas pessoas têm mais facilidade em ter uma memória ligada a um odor, a um cheiro de perfume, lembram de uma pessoa, a um cheiro de um alimento, lembram de uma situação, de uma vovó, de uma mamãe. Então, cada pessoa tem uma desenvoltura diferenciada dentro desses receptores olfatórios. Então, aqui a gente tem um esqueminha, tá? Sentir os aromas é apenas uma das importantes funções que o nariz exerce. Então, ele pode filtrar, e ele vai filtrar o ar que a gente respira, ele vai umidificar e aquecer o ar, a gente falou disso, ou vai falar em respiratório, dependendo do módulo em que a gente está. Sentir o olfato, tá? Então, a gente tem todas essas percepções dentro do nariz. Então, os pelos do nariz, eles vão auxiliar na filtragem, porque eles vão reter as partículas menores, tá? O corneto nasal, ele aumenta a superfície de contato para essa aderência. O muco, ele retém essas substâncias e os receptores olfatórios vão poder permitir essa percepção de odor, tá? A língua é responsável pelo sentido do paladar ou a gustação através da recepção dos estímulos que nos fazem diferenciar os sabores. As células quimiorreceptoras também, que estão presentes nas papilas gustativas na língua, identificam o sabor doce, salgado, azedo, amargo e o sabor umami. Já ouviram falar desse sabor? Vamos falar sobre ele. O olfato também é fundamental para a percepção dos sabores, ele auxilia nessa percepção. Assim como a saliva, que dissolve as substâncias e a temperatura do alimento. Então, por exemplo, com café é bem comum de acontecer. A gente bebe o café muito quente, depois a gente perde um pouquinho da sensibilidade do paladar. Quando a gente queima a língua com a comida, a gente perde um pouquinho da sensação do gosto daquela comida. Por quê? Porque as papilas ficam sensibilizadas pela queimadura e aí a gente perde um pouquinho da sensibilidade de percepção. Muitas das vezes a gente sente o cheiro de uma comida, a gente já imagina o paladar que aquela comida tem. Infelizmente, às vezes o olfato não corresponde, às vezes a comida não está como o cheiro representou, mas é tudo um pacote.
a gente sente o cheiro da comida, a gente visualiza a comida e depois a gente saboreia aquela comida. E é maravilhoso quando está tudo de acordo, o cheiro casou com a visão, que casou com o paladar, e foi uma refeição maravilhosa. A água, por exemplo, ela é considerada uma substância insípida, pois não desencadeia nenhuma sensação no paladar. O normal é que a água não tenha nenhum paladar, seja totalmente insípida e inodora, sem sabor e sem cheiro. Então aqui nós temos a região da língua que percebe cada paladar. Então nós temos o doce, que é na ponta da língua, o azedo, que é nas laterais mais posterior, o salgado, que é em toda a extensão mais extrema da língua, o amargo, que é lá no finalzinho da língua, e o nami, que olha aqui, foi utilizado até um tomatinho para poder representar, que é percebido por praticamente toda a língua, tá? Então, cada região da língua percebe um paladar diferenciado. Toda a língua é coberta por papilas, tá? Mas cada região é responsável por uma sensação de sabor diferente. O ouvido é responsável pelo sentido da audição através da recepção dos estímulos sonoros. O som é convertido em estímulos que serão encaminhados ao sistema nervoso central. As ondas sonoras fazem com que os cílios das células ciliadas no ouvido interno vibrem. A gente tem os ossículos do ouvido. E pelo nervo auditivo encaminhem as informações para o cérebro, que vão, da mesma forma que é feito com a visão e com todos os outros sentidos, interpretar essa recepção desse estímulo e fazer com que a gente tenha a percepção da sensação. Então aqui a gente tem uma demonstração, aqui nesse corte lateral a gente tem os ossículos auditivos, tá? Martelo, estribo e bigorna são os 3 menores ossos do corpo humano. Então a gente tem a recepção e a condução do som aqui no número 1, conversão do som em sinais elétricos no número 2, encaminhamento dos sinais elétricos pelos nervos auditivos no número 3, sinais elétricos são decodificados pelo cérebro no número 4 e o córtex auditivo processa a informação sonora no número 5, tá? Então a gente capta a informação e o cérebro decodifica essa informação para que a gente possa ouvir. O sistema nervoso central é formado pela medula espinhal e o encéfalo, como a gente já falou. Este estímulo recebe as informações captadas de receptores nos órgãos sensoriais. Os receptores podem ser formados por terminações nervosas dos neurônios, células do sistema nervoso ou por células epiteliais especializadas, e são classificadas em 3 tipos. Os esteroreceptores, que captam estímulos externos ao corpo, como frio, calor, pressão. Os interoreceptores, que captam estímulos internos do corpo, como, por exemplo, pH, pressão arterial e osmótica. E os próprios receptores, que estão localizados nos músculos, ligamentos, articulações e tendões, que permitem a percepção e o posicionamento corporal. Nos animais, esses estímulos são transformados em sinais neurais e são captados por receptores que, quanto ao tipo de estímulos, podem ser mecanoreceptores, que são ativados por estímulos mecânicos, pressão e tato, termorreceptores, que são ativados pela variação de temperatura, quimiorreceptores, que são ativados por substâncias químicas, fotorreceptores, ativados pela luz, e nociceptores, ativados pela dor. Então, o corpo humano é composto por 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato, e eles fazem parte do sistema sensorial, que é responsável por enviar as informações obtidas para o sistema nervoso central, que, por sua vez, vai analisar e processar a informação recebida.
Então, todos os nossos sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, essas capacidades estão relacionadas com órgãos ou partes do corpo humano, olhos, nariz, boca, ouvidos, mão, e correspondem às percepções dos homens em relação ao mundo. São realizadas por meio do processo de tradução e análise e o processamento dessas informações sensoriais, que muitas vezes determinou a sobrevivência dos seres humanos, bem como dos animais do planeta. Por exemplo, quando a gente ouve um som que a gente consegue perceber, ter uma noção de um provável perigo em relação àquele som. Até mesmo o mais engraçado de todos, quando a gente ouve um relâmpago, ou quando a gente vê um relâmpago, ouve um trovão, em que a gente corre para tirar a roupa da corda para salvar a nossa roupa. Então, os nossos sentidos, eles são capazes de auxiliar na nossa sobrevivência. Quando a gente se aproxima muito de um local quente, em que a gente tem a percepção de calor, que a gente se afasta desse local antes que a gente se queime, e várias outras sensações que facilitam para que a gente não se machuque em várias situações diferentes. Então, a visão, os olhos são os órgãos responsáveis por esse sentido. Eles visualizam o objeto e mandam a mensagem para o cérebro, que decodifica e interpreta. O olfato é através do nariz. Ele propriamente sente o cheiro, o odor das coisas. O nariz capta os odores, envia a mensagem para o cérebro e ele processa as informações. O paladar é através da língua, ela capta e distingue o sabor dos alimentos, salgado, doce, azedo, amargo, além das sensações de quente e frio. As papilas gustativas, localizadas na língua, espalhadas pela língua, decodificam o sabor e enviam essas informações para o cérebro, e o cérebro interpreta essas informações. A audição é através dos ouvidos, na medida em que eles detectam os sons, ruídos, barulhos do exterior, eles enviam essa mensagem para o cérebro, ele interpreta, decodifica. O tato é caracterizado pela sensação do toque através de toda a pele. Os neurônios sensoriais são responsáveis por enviar essas mensagens, essas percepções para o cérebro. Embora esteja muitas vezes relacionada somente às nossas mãos, esse sentido envolve qualquer parte do corpo, qualquer sensação experimentada pela pele, nos pés, na barriga, nas pernas, na cabeça, no rosto, ou seja, por todo o corpo é possível obter essa sensação do tato. Todas as envolvidas, calor, frio e assim por diante. Então, espero que vocês tenham gostado. Falamos agora sobre o sistema sensorial e até um próximo encontro.